Sejam muito bem-vindos, episódio número 71. E hoje para falar de nefro, né? É um tema muito pedido, muitas dúvidas, e a intenção é abordar um pouquinho sobre a terapia de substituição da função renal aqui. E nada melhor do que um especialista para falar com a gente sobre isso. Eu vou deixar o Arnildo apresentá-lo. Bom, então queria inicialmente agradecer ao professor, Dr. Alexandre Salvatore Pipino, que foi meu aluno na UEL, né? Então se formou na turma 66, então graduação pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência médica no HU de Londrina, residência de nefrologia pelo Hospital Evangélico de Londrina e tem título da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E atualmente, colega nosso de docência da UEL, pela disciplina de nefrologia geral. Então, muito obrigado, Alexandre, por ter aceitado o nosso convite. Eu que fico muito honrado de receber o convite de vocês e poder colaborar, né? É um tema, Alexandre, sabe, que a gente sempre gostou muito, porque ele tem muita relação com a terapia intensiva, né? Isso vale para todos os ambientes. Terapia intensiva neonatal, pediátrica, de adultos, porque frequentemente nós temos os nossos pacientes com algum grau de comprometimento, né, da função renal. E o quanto que isso impacta, né, não só naquela gravidade da criança que está ali sendo hospitalizada, e acredito que com os adultos seja muito semelhante, mas também influencia no prognóstico. A gente tem até alguns colegas que fazem plantão que falam que enquanto a criança está tendo diurese, as coisas estão sob controle. Parou de ter diurese, a gente fica muito preocupado. E também, no outro extremo, quanto mais tempo sem diurese, a gente sabe que mais difícil vai ficando o caminho. Então, nós sempre gostamos muito desse tema. E aí podem até perguntar, mas o especialista da nefrologia geral. Mas eu queria deixar claro o quanto que a nefrologia geral tem colaborado conosco nos anos mais recentes, né? Falo isso assumidamente em casa, falo isso no trabalho, né? Quantas crianças não saíram bem, não estão hoje em casa, né, tendo a sua vida normal com a colaboração da nefrologia. Então, achamos muito importante conversar sobre esse tema. E aí, acho que sempre a gente sempre percebe que as pessoas que ouvem, que as pessoas que seguem, né, os canais que a gente apresenta, ficam com uma certa curiosidade de saber quem é o Dr. Alexandre que está ali conversando com eles. Então, se você puder fazer um resumo da sua linha do tempo profissional. Justo. Então, na verdade, eu nem sou daqui, eu sou de Maringá, né? Mas na faculdade eu acabei vindo para cá e conforme, né, você comentou, eu fiz toda a formação, né, praticamente toda a formação, né, dentro da UEL, né? E comecei a me interessar, né, por nefrologia ali naquela época de contato com pacientes graves mesmo, né, na época de residência, e depois segui esse caminho voltado tanto com o trabalho de doença renal crônica quanto de injúria renal aguda, né. São dois perfis de paciente completamente diferentes, né, são abordagens completamente diferentes, mas que se completam e são muito ricas, cheias de nuances, né? Eu acho, é um assunto que eu acho bastante dinâmico, né, Alexandre? Porque quando eu estava na minha época de graduação, internato, começo até da própria residência médica, nós tínhamos uma visão do que era a injúria renal aguda, né, por exemplo. E aí tinha muito apego pela creatinina. Então, naquela época, né, isso mais de 20 anos atrás, né, era o que norteava a nossa suspeita diagnóstica, a nossa primeira avaliação. E a gente foi vendo que ao longo dos anos os processos diagnósticos foram se modificando, os marcadores, as variáveis clínicas laboratoriais foram se modificando. Então, considerando assim que quem nos ouve são de várias especialidades, né, de várias áreas, né, não só da medicina, mas das outras áreas de atuação, como enfermagem, fisioterapia e as áreas da saúde de modo geral. Então, o que você vê de mais atualizado hoje, por exemplo, para esse diagnóstico de injúria renal? Então, a injúria renal aguda, na verdade, ela tem uma definição que mudou pouco nas últimas décadas, né? Então, o último guideline que a gente usa, né, para definir injúria renal aguda é o KDIGO, né? Que é o que padroniza internacionalmente as nossas condutas.
a gente continua mantendo a definição usando o débito urinário Uhum. e usando a creatinina como marcadores, né? Então, a gente ter uma elevação na creatinina, né, de 1,5 vezes, né, a creatinina basal, ou elevação de 0,3, né, na creatinina, né, em 48 horas, e um débito urinário menor do que 0,5 ml/kg nas últimas 6 horas para pacientes adultos, configura um quadro de injúria renal aguda. Entretanto, essa definição ela é cheia de assim, pormenores, né? Então, primeiro, em relação ao débito urinário. O débito urinário, ele vai mostrar para a gente de forma tardia, né? Que esse paciente tem uma disfunção, né? Então, esse paciente chegou a um ponto, né, de dano renal que ele não está tendo um débito urinário adequado. Claro que a depender de cada processo fisiopatológico, né? Mas não é um marcador que também a gente às vezes consegue ter precisão na medida, né? No ambiente de terapia intensiva isso fica um pouco mais fácil, mas fora da terapia intensiva é uma limitação para nós. E a creatinina, ela foi muito bem validada, né? Com fórmulas de cálculo de estimativa de taxa de filtração, tudo para pacientes com creatinina estável. Então, a creatinina é um bom marcador quando eu tenho estabilidade. Né? Quando ela não está estável, a gente não consegue ter tanta precisão. Né? Tanto que a gente acaba usando a variação, né, da creatinina para considerar o critério, né, de injúria renal aguda. Mas a gente acredita que no futuro, né, a gente espera que nos próximos anos, né, essa definição ela se adapte. Né? A gente tem novos marcadores, né, que estão sendo validados, né, para marcar, né, dano renal e tentar a gente identificar naquela fase em que o rim está sofrendo o insulto, está inflamado, mas ainda não repercutiu na função renal dele, né? É interessante que eu vejo um paralelo até com o que a gente vê atualmente em relação ao trauma de crânio. A gente tem alguns novos marcadores, né, para injúria cerebral que não estão disponíveis atualmente para nós, na nossa realidade, mas que hoje fazem parte da literatura não só experimental, de laboratório em si, mas muitos serviços adotando. E me parece que a nefro segue uma linha parecida com isso, né? A gente tem visto mesmo vários marcadores que, inclusive, vão permitir um diagnóstico até mais precoce, com mais sensibilidade, com mais especificidade. E aí sempre se questiona aquela questão do custo, né? Mas se a gente for pensar, um exame mesmo de alto custo, que pode abreviar tempo de internação, tempo de recuperação, né? Isso já vai... Ele se paga, né? Na verdade. Com certeza, com certeza. A gente conseguir identificar as patologias, né, num momento anterior, né, a algum grau de irreversibilidade, né, delas é essencial, né? E é nesse intuito que tem surgido muitos estudos, né? A gente tem um marcador, na verdade, assim, que está começando a ficar disponível no Brasil, né, que é o NephroCheck, que é um teste, né, que é feito com a junção de 2 marcadores, né? Ele já foi validado internacionalmente, né? Então, assim, a gente acredita que isso, no futuro, né, deva ser usado na prática clínica, né? E para a criança, né, se a questão do débito urinário... A gente não faz o cateterismo vesical em todas, só que realmente aquelas que estão numa situação de gravidade grande. É o peso da fralda, né? Então, a gente tem muito isso no nosso dia a dia, assim, de fazer a medição do peso da fralda, descontar o peso da fralda seca e ficar ali contando que aquilo seja uma quantidade fidedigna, né? Assim, de que seja assertivo. E como a gente tem que ficar em cima. Para nós, por exemplo, menos do que 1 ml/kg já acende um alerta, a gente já fecha o plantão de 6 horas, já vou lá para o Arnido falar, Arnido, parece que urinou, tá fechando em 0,8 aqui, ó, essa criança tá assim, tá tudo bem, será que, né, a gente precisa observar alguma coisa, quanto que é tardio, mas também, de uma certa forma, acende um alerta precoce, né, aquela criança que vinha urinando um débito acima de 1, de repente, do nada, ela já começa a ficar mais moteada, mais hipoativa, já vai fechando com um débito de 0,7, 0,5, aquilo vai estranhando, né? E a gente também ter essa assertividade para ver se realmente não é uma obstrução, se não é alguma outra coisa que não seja necessariamente alteração da função renal. Às vezes um cateter vesical é obstruído, né? Então tem essas questões também.
Não, com certeza. E no caso de vocês, né, a precisão ela é muito mais Nossa, importante, é. né? Porque a proporção, né, para peso, né, é muito menor, né? Então, realmente, né, cada grama, né, cada ml Gente, importa, né? nesse plantão, a gente foi pesar a fralda de um bebê. E aí a fralda pesava 17 gramas, a fralda. E aí a gente tem que pesar, né? Tinha dado 4 gramas de xixi. Então a gente fica naquilo 4, aí vai somando mais 5 gramas, aí vai. É muito interessante essa questão, né, do controle da criança, de certa forma, é um desafio. Até porque a gente lá não tem o hábito de sair inserindo o dispositivo Sim. urinário em todo mundo que não tem indicação, a não ser que realmente está com fármaco contínuo, realmente já tem indícios de uma função renal alterada e faz um controle mais avançado, né? Mas ainda assim a gente controla, tá na UTI, a gente faz esse controle de todo mundo. Você sabe assim, que existe, historicamente, né, acho que nos últimos 10 ou 20 anos, existe um flerte da UTI pediátrica com a UTI geral, né? Então, existe uma aproximação muito grande, né? E é interessante que quando você cita os critérios de adultos, são praticamente os mesmos que a gente tem usado nas crianças, né? Então, tem sido valorizado muito mesmo essa questão da diurese, e às vezes quando a gente não tem de rotina prematuros extremos por ser UTI pediátrica, apesar de ser um perfil misto. Mas dependendo do peso, esses 4 gramas são motivos de comemoração muitas vezes, né? Para quem saiu do 0 e foi para 4 gramas é motivo de comemoração. E às vezes o que dificulta um pouco ainda é que tem em alguns casos que recém-nascidos e lactentes jovens que estão com uma injúria renal já instalada e mantém diurese normal ou até poliúrico, né? E a gente fica naquela, às vezes até confuso, se enganando, confuso mesmo, porque esse não vai precisar de nenhum tratamento de substituição. Mas a creatinina continua subindo, a ureia continua subindo, os eletrólitos sempre alterados, mas ele tendo aquela diurese constante, né? Não, a ira poliúrica, né, ela engana muito a gente, né? E, no geral, ela costuma ser uma ira com um dano renal documentado, né? É uma ira renal, né? Porque numa ira pré-renal, né, você está gerando uma hipoperfusão renal, uma questão hemodinâmica, você corrigindo a hemodinâmica, você vai corrigir o débito urinário e, no geral, ela cursa com oligúria. Numa ira pós-renal, você vai ter oligúria, né? Agora, no paciente que tem uma necrose tubular, né? Que esse túbulo renal não consegue concentrar a urina de forma adequada, você tem um dano consumado, um dano renal consumado, né? E realmente, né? A gente acaba ficando feliz pela diurese, né? Mas realmente ali tá havendo um ataque, um dano renal importante, né? Que às vezes a gente não está ficando claro, né? Sim. A não ser do ponto de vista laboratorial. Né? Volume não é tudo, né? É Sim. Bem isso que é importante, a visão do todo, né? É bem isso mesmo. E você que no seu dia a dia, Alexandre, está acostumado assim, a discutir casos, né, de pacientes adultos graves, independente se eles estão já num leito de UTI ou estão aguardando um leito, né, como acontece de rotina no nosso serviço, né, ficam no pronto-socorro aguardando o leito. Você tem assim algum número, ou que seja algo aproximado da prevalência ou da incidência de injúria renal aguda nos pacientes adultos que preenchem critérios de gravidade? Então, na verdade, assim, os números, né, se a gente for ver brasileiros, né, são bem escassos, né, que a gente tem mais de literatura internacional. Mas, no geral, no paciente que está hospitalizado, a injúria renal aguda oscila ali de incidência de 10% a 20% de todos os pacientes hospitalizados, que é um número relevante, né? Quando esse paciente ele se torna um paciente crítico, né, independente de ele estar em terapia intensiva ou não, a incidência sobe para perto de 50%. Né? É muito elevado. É bem elevado. E dos pacientes que evoluem com injúria renal aguda dialítica, a mortalidade oscila, mas é próxima de 50%. Né? A gente vê na prática isso com o número de pacientes que a gente acompanha de UTI. Né? Então, o HU tem 6 UTIs adultos, né? Mais a UTI de queimados, né? Então, a gente acaba tendo ali uma amostra de pacientes de UTI muito alta, né? A gente tem ali cerca de 50, né, pacientes de UTI.
no geral, a gente acompanha pelo menos metade Olha desses só. pacientes, né? No geral. Quando a gente não está acompanhando metade dos pacientes, a gente até acha estranho. A gente fala assim, nossa, mas, né? Essa semana, por exemplo, a gente estava com 2 UTIs em específicas ali, né? As 5 e 6, a gente estava acompanhando um número baixo de pacientes. A gente até achou estranho, né? Mas, em compensação, em outras UTIs, a gente acompanha, às vezes, todos os pacientes, né? E a pandemia? Estourou a necessidade, né? Nossa, sim, a Deve pandemia... ter sido surreal, porque, Acho que é né, uma das especialidades que mais limitação trabalhou na de pandemia. máquina. Você viu o Sim. pessoal indo com máquina para lá, para cá, uma correria para vocês, né? Sim, não, a pandemia, assim, foi um verdadeiro caos mesmo, né? Eu conto, né, pros residentes, né, pros internos, né, eles acham que é mentira, né? Que eles não acreditam, né, no que a gente fala. Mas a gente viveu um período ali de intensa intubação, né? Então, Sim. pacientes com falência respiratória, assim, Franca, né? Franca. E a sequência dos pacientes que virgens, né, de infecção, então, e virgens de vacina, era assim, chegava bem, conversando, em pouco tempo. Hipoxemia Evoluía. grave, assim, em pouco tempo eu digo assim, 30 minutos, 1 hora, não era questão de muitas horas, né? Aquele paciente estava entubado, a gasometria pós-intubação vinha com hipercalemia já, e você tinha que dialisar de urgência. E você dialisava, e você não dava conta Isso aí, de né? hipercalemia, tanto que a média de diálises ali do HU, atualmente, né, ela oscila entre 600 a 700, né, diálises por mês, né? É um número alto. E quando a gente vê na época de pandemia, era mais de 1.000 diálises, né? Então, assim, foi um período, assim, muito crítico, né? E fez a gente rever, né, muita coisa, porque muito discrepante, né, do que a gente estava acostumado, né? Faltou máquina, assim, para dar conta? Na verdade, a gente teve que ir se adaptando, né? Então, material, né, que não tava acostumado com a demanda, né, de material, então houve empréstimo de material, máquina, né, que teve que ser emprestada a funcionário, que teve que aumentar turnos, né? Foi difícil. Exato. Mas houve toda uma estratégia ali de controle de danos, né? Para tentar minimizar ali, tentar definir prioridades, né? E tentar oferecer o melhor ali serviço para os pacientes. Mas realmente foi muito escasso, né? Por conta dessa demanda altíssima, né, que a gente teve. E eu imagino, sabe, que assim, faltou material, faltou máquina. A gente sabe que houve um esforço do hospital, né, de correr atrás, né, desses prejuízos que envolviam materiais. Mas eu imagino o treinamento de um funcionário para cuidar de uma hemodiálise. Porque a gente percebe que quando a gente tem na nossa unidade, né, alguma criança fazendo hemodiálise, vai um funcionário da hemodiálise e fica o tempo todo, né, 100% do tempo lá. E o quanto que aquela máquina é cheia de variáveis ali para ele ficar manipulando. Claro que tem a assistência do plantonista, né, a cobertura da enfermeira plantonista, do médico plantonista, que frequentemente vão lá para ajudar, mas imagino ter que treinar com esses conhecimentos meio que em cima da hora, né? Assim, com certeza. E o treinamento deles, né, porque é diferente, né, de um cuidado de um paciente em leito, né, de terapia intensiva ou de leito de quarto, né, de enfermaria. Eles conhecem, né, os parâmetros que a gente está prescrevendo, eles sabem como que qual que é a previsão do paciente se comportar, né? Então, eles sabem que se o paciente cair a pressão, vai ter um ajuste de parâmetro já imediato, claro que vai comunicar a gente, né? E a gente vai lá e falar, mas eles têm que estar a todo momento prevendo, né? O que vai acontecer, né? E tem que estar muito atento, né? Então, por isso, realmente, tem que ficar do lado, né? E a nossa enfermeira-chefe, né, da hemodiálise, a Marisa, né? É extremamente, né, minuciosa e competente, né? Então, ela faz um treinamento muito bom com todos os técnicos. E eu vejo quanto que é muito legal ter a equipe que vem ajudar nessa vertente ali na terapia intensiva. Porque a proporcionalidade, por exemplo, de enfermeira para a quantidade de leitos é 1:10 que nós temos. E é uma assistência beira-leito
por 2 horas, 4 horas, tem que ficar ali do lado manejando. Em muitos hospitais, às vezes quem toca isso é o enfermeiro da própria unidade, né? Só que aí é um outro contexto de trabalho, uma outra logística. Então, muitas pessoas nos ouvem, às vezes falam, mas na minha unidade sou eu que toco aqui, não é um setor da hemodiálise que vem funcionário de fora para tocar, não, o paciente está aqui, eu toco. E é a realidade realmente de alguns hospitais. Mas o fato da gente ter esse apoio do setor de hemodiálise para nós ali é muito legal. O pessoal realmente em cima, essa logística, essa comunicação por ser UTI, essa tríade, né, conversando ali entre vocês, o Arnido do lado também lá, aumenta a nora, tira a nora, e né, essa previsibilidade é muito visível. E a gente teve recentemente uma intercorrência aí durante uma hemodiálise que a gente precisou, né, interromper por um tempo para poder reanimar a criança, depois voltar, por questão de gravidade mesmo da situação. Então, a coesão da equipe ali é muito legal, né, de ver ali o funcionário ali junto o tempo todo com a gente. Mesmo não sendo do setor, é uma integração que vale assim, muito, muito a pena, é muito legal. Sim, não, com certeza. A equipe tem que estar muito bem alinhada, muito bem integrada, né? E cada um prevendo o que vai acontecer e ter muito claro na cabeça o fluxo, né, que vai tomar, né, de conduta, né, porque as coisas são muito dinâmicas, muito dinâmicas. E quando eu digo dinâmicas, não é questão assim de minutos, né, é questão de segundos mesmo, né. Então, dentre complicações que a gente pode ter ali numa sessão, né, uma embolia gasosa, né, uma rotura de linha, né, de diálise, né. Eu não sei se vocês já chegaram a presenciar isso, uma rotura de linha de diálise, né. É um negócio extremamente dramático, né. Nossa, imagina. Porque a máquina está jogando sangue, né. No caso da criança, a gente faz com fluxos menores, né? No geral, ali 10 ml por quilo, né? Por minuto. Agora, num paciente adulto, no geral, a gente costuma fazer a 400 ml por minuto, né? O fluxo na diálise. Então, o rolete, né? Ele vai rodando numa velocidade alta. Então, se há alguma rotura, né? De linha ou algo assim, alguma hemólise, né? Na linha, isso, em questão de segundos, vai para o paciente ou começa a sangrar, né, a exsanguinar o paciente, né? Então, assim, são coisas que a pessoa tem que estar muito, né, não alerta. É só a máquina, né? O que ela pode... É o processo, são as intercorrências do procedimento em si, né? Exatamente. E a resolução em tempo oportuno. Exatamente. E sabe que você falando assim, Alexandre, me vem algo em mente, porque assim, na pediatria, eu acredito que 100% dos casos que precisaram de hemodiálise a gente conseguiu absorver para a UTI pediátrica, né? Então, tendo complicações como essas, ele está ali devidamente monitorado. Agora, imagino que às vezes um adulto que ainda não conseguiu um leito de UTI, está num pronto-socorro, está precisando fazer hemodiálise. Eu acho que se ele apresenta uma intercorrência como essa, né, talvez leve um pouco mais de tempo para ser percebido, né? Então deve ser um cenário mais preocupante ainda, né? Sim. No HU, assim, eu não me lembro de ter presenciado, né, um episódio desse, né? Eu já presenciei em outros serviços, né? Mas realmente, assim, porque o tempo de resposta, mesmo que seja de poucos segundos, né, vai, assim, jogar sangue para tudo quanto é lado, né? É um verdadeiro assim, filme de terror mesmo, né? Um filme do Tarantino, né? Então, realmente, assim, no ambiente de terapia intensiva, né, a gente consegue ter muito mais controle, né, de parâmetros, né? A gente com um bom monitor, com variáveis dinâmicas ali, né? A gente com uma PA invasiva, né? Para esses pacientes, né? A gente consegue ter, né? Muito controle, né? Sim. Mas realmente, né? É uma limitação que nem todos os pacientes, num primeiro momento, né? Vão ter acesso à UTI, né? Mesmo que críticos, né? Mesmo que graves. Sim. A gente tem que tentar adaptar para tornar, né, esse suporte o melhor possível para esse paciente, né? E na criança o desafio começa lá já para obter o acesso adequado. O calibre bom, o local adequado. Então, o desafio também já vem aí. E depois, claro, né, o processo da hemodiálise em si, mas também o manejo com esse catéter. Eu vejo que é um catéter que a gente cuida muito. Não é um catéter que você vai usar assim, vamos fazer uma medicação, vamos correr. Não que ele não serviria para isso, mas justamente por, né, ele
ter essa durabilidade, até a gente conseguir um catéter de mais longa permanência. Então, ele tem que durar, não é para infectar, é para manipular o mínimo possível. Ele é restrito para essas situações, né? É um catéter que a gente realmente tem que cuidar, porque já é difícil passar na criança. Conseguir um calibre adequado, então, também é difícil. Eu vejo que é um desafio lá no dia a dia, às vezes. Sim, não, com certeza. O cuidado com o catéter é primordial, né? Então, assim, para a gente conseguir ter uma hemodiálise satisfatória, né? A gente precisa que esse catéter esteja com uma patência boa, né? Que ele tenha um fluxo adequado, né? Que ele esteja normolocalizado, né? Então, ele, claro, né, vai predispor, né? É uma porta aberta, né? Para infecções, né? Então, realmente, todo cuidado, né? É importante. E a gente segue uma rotina, né, do cuidado do catéter, né? Tanto que, no geral, a gente sabe, por exemplo, no setor, se foi manipulado o catéter para outro fim, né? Por como exemplo, que vocês fazem? Tem alguma coisa específica? Porque, assim, o pessoal tem, assim, já o protocolo rotina, de manejo de cuidado, né? Exatamente. Então, às vezes, a tampa não tá da forma que a gente coloca, né? Tá protegido, do jeito que foi protegido. Exatamente. Ou, às vezes, né, o catéter não foi heparinizado, né, de forma adequada. A gente percebe daí que começa a travar o catéter, né? Então, assim, tem algumas situações que dão algumas dicas, né, pra gente, né, por a gente seguir um fluxo, né, muito bem delimitado, né? Às vezes o pessoal fala, mas não poderia usar o catéter para outras coisas. Mas não é que não poderia, é que a gente precisa cuidar, porque a criança depende daquele catéter, né? A função renal dela tá ali. Se não der certo, vai predispor ela a um outro procedimento, que não é uma coisa simples, por mais que seja guiado por ultrassom, sempre há um risco, né? Então, realmente é um catéter que a gente tem que cuidar como se fosse um filho mesmo. Até a posição, como fica, na hora né, de que está fazendo, né, a diálise ali, posiciona assim, às vezes coloca até uma compressinha para o catéter não ficar batendo em algum lugar. Então, é bem interessante esse manejo. Para que isso realmente, para que seja uma sessão fluida, né, que não tenha intercorrências, que seja com bom fluxo e que termine bem, né, tranquilamente. Sim, com certeza. A gente teve um episódio recentemente lá na UTI pediátrica, né, que o catéter ele estava um pouco tracionado, né, e a inserção do catéter estava fixada, né? Só que na fixação do catéter, o catéter ele estava um pouquinho curvado. Mas o catéter infantil, né, como o calibre dele é muito pequeno, né, ele se comporta analogamente, né, ao nosso catéter de medicação para adulto, né? Então, ele colaba com muita facilidade. A gente foi tentar dialisar o menininho lá na UTI, não estava vindo fluxo, e a gente, mas como assim? O catéter é de ontem, né? Né? Não tem como. Daí, a hora que eu vi que estava um pouquinho curvado, dava a sensação que estava dobrado o lúmen, daí soltamos o ponto, retificamos, deu fluxo excelente, né? Então, realmente, assim, cada por isso detalhe... até que a posição, tá diferente a posição aqui, porque tá funcionando bem assim. Exato. É muito interessante. Só não mexe nessa posição. Ninguém respira porque funciona bem assim, porque tá não é? Exatamente. São coisas que a gente entende, assim, depois que, né, na vivência do dia a dia, a gente vê o quanto é um catéter valioso. É muito importante cuidar mesmo. São muitas particularidades na criança, né? Tanto é que, assim, quando a criança é grande, é mais tranquilo mesmo, porque ela tem já uma condição anatômica melhor. Mas quando começa a aparecer os lactentes, assim, entre 6 meses e 1 ano de idade com injúria renal, a gente fica com aquele choradeira com a nefra, né? A gente deixa para contar o peso com a última informação. Primeiro faz aquele cenário todo de tá assim, tá desse jeito, né? Quanto pesa, então. Pesa, né? Justo. E aí vem a questão do catéter, né? Mas precisa de um catéter de tal calibre, mas eu acho que é muito grande. Será que a gente consegue fazer com um catéter menor, né? Então vira aquela questão de negociação quase, né? Mas sempre se dá um jeito, né, Alexandre? Sim. Eu vejo que nenhuma que precisou fazer realmente foi privada desse tipo de tratamento. E nós conseguimos fazer hemodiálise em crianças com 8 quilos, né? E que hoje a gente segue no nosso ambulatório de segmento e que está com uma vida totalmente normal, né? E aí, pensando nessa questão da hemodiálise, né? Historicamente, nós nos aproximamos muito mais da hemodiálise, deixando um pouco a diálise peritoneal para um segundo plano. O que você colocaria assim como principais indicações
para começar uma hemodiálise. Eu digo isso porque a gente parece que está numa tendência de começar mais precocemente essa hemodiálise, né? Então, isso daí é uma pergunta bem polêmica, na verdade, né? Porque, assim, por um período, né, a gente acabou indicando hemodiálise de forma precoce, que se chamou até de hemodiálise profilática. Uhum. Então, ali na década de 90, né, 80 para 90, né, se falava, o paciente está com uma piora de função renal, já vamos aproveitar e já vamos dialisar para não ter que dialisar ele quando ele já está, né, com uma piora franca, né, ou já com complicações, né, desse insulto renal. A questão é que ao longo aí dessas últimas 2 décadas, né, foram feitos vários estudos, inclusive estudos randomizados mesmo para tentar definir, né, qual que é o melhor momento para se indicar diálise. Uma coisa a gente sabe, né, as indicações de diálise de urgência, né? Então, um paciente que está, né, com uma hipercalemia refratária, uma acidose metabólica, né, refratária, o paciente está com uma hipervolemia refratária, o paciente que tem algumas intoxicações e o paciente que está numa síndrome urêmica, né? Essas são indicações muito claras, né? Mas o que está fora da urgência é um universo enorme e gera dúvida quando que isso deve ser feito ou não. Então, a gente teve vários estudos, né? A gente teve... tem 3 principais assim que me vem à cabeça, né? Que foi o AKIC-1, o START-AQU, que foi ali pouco próximo ali da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, e a gente teve o AKIC-2, que tentaram randomizar pacientes e definir qual que seria o melhor momento para iniciar. Entre uma estratégia um pouco mais precoce, né, para uma estratégia um pouco mais tardia, na verdade a gente não teve mudança de desfechos desses pacientes, tá? Uma hemodiálise muito tardia, daí sim, né? Por exemplo, o AKIC-2 usou critérios extremamente tardios, né? Os pacientes entravam como critério, né, de inclusão uma ureia maior que 260, 240, né? Então, era um valor muito alto de scores, né? Então, assim, o que a gente sabe é que uma hemodiálise precoce, tá? Então, quando o paciente só tem a disfunção renal por si só, ela pode trazer complicações para esse paciente, sendo que talvez esse paciente pudesse não precisar de hemodiálise. Num desses estudos, ele mostrou justamente isso. O grupo que foi randomizado para uma estratégia tardia, 40% não precisou de hemodiálise. Então, isso, na verdade, nesses últimos 10 anos, a gente tem pensado um pouco mais sobre será que realmente, né, eu precisaria, ou será que esse paciente pode, né, ser reavaliado, aguardado, né, mais 12 horas, 24 horas, né? Só que, é claro, esse tipo de estratégia ele só pode ser feito quando a gente não tem critérios extremamente claros de indicação de diálise, né? Num paciente que tem critérios né, francos, que eu não tenho dúvida que precisa ser indicado, né? Esse paciente vai ser indicado. Mas tem-se uma linha falado agora de esperar um pouco mais conservador, né? Seria isso, né? Exatamente. De tentar manejar ainda do ponto de vista clínico. Por exemplo, um paciente que ele está num franco choque séptico e ele está anúrico, né? Você fez uma prova de reserva funcional renal com furosemida que não teve resposta. Esse paciente tem uma acidose leve, esse paciente não tem hipercalemia, esse paciente está fazendo balanço hídrico positivo, mas não vai tolerar retirar volume desse paciente. Não está azotêmico, mas ele não urinou, né? Ele é um paciente crítico, né? É um paciente que a gente poderia esperar, né? Aguardar a melhor hemodinâmica desse paciente e talvez até com a própria melhor hemodinâmica, esse paciente ainda tenha, né, alguma reserva funcional ali renal para conseguir pelo menos urinar e tudo mais, né? Então, tem se falado nesses últimos anos dessa estratégia um pouco mais de aguardar um pouco e ver se esse paciente
responde sem o suporte renal. Até porque a gente tem visto que desses trabalhos, né? Antigamente era sempre assim, o comparativo era encontrar um tratamento que mostrasse superioridade. Aí inverteu-se o valor. Hoje eles começam a demonstrar tratamentos de não inferioridade, né? Então acho que cai nesse conceito, né? E assim, interessante porque eu acho que na pediatria, de modo geral, pelo menos na nossa população, uma das principais indicações tem sido mesmo a hipervolemia, né? Claro, situações, como você mesmo disse, que são clássicas, né? Uma hiperpotassemia importante, uma uremia que começou a ficar sintomática, né? Esse acho que a gente não tem muita divergência, muita diferença de pensamento. Mas na criança hipervolêmica. Então, é provavelmente sepse, né? Com choque séptico associado, e que ela começa a fazer, então, balanço hídrico diário positivo, balanço acumulativo, vai ficando demasiado em anasarca, e a gente e não tem diurese, ou quando tem uma diurese que é insuficiente. Agora, e às vezes está lá, né, com fármaco vasoativo, né, já está ali tentando compensar. E o quanto que, embora necessária, quando ela começa a fazer hemodiálise, parece que a gente perde o hemodinâmico, né? Tanto é que a gente de rotina já sabe assim, olha, dependendo da idade da criança, já fica uma bomba de noro, uma bomba de vasopressina, que provavelmente vai ter que usar durante o tratamento. Então, é uma hipervolemia mal distribuída, né? Porque assim, cadê esse volume todo para fazer ela aguentar fazer hemodiálise? Não há, né? Porque ele está realmente mal distribuído. Não, exatamente. A percepção que a gente tem é o seguinte, naquela fase extremamente hiperdinâmica, né, e vasodilatada, né, da sepse, esses pacientes eles precisam do que eles puderem de volume no intravascular. Então, são, no geral, esses pacientes que você às vezes nem vai ultrafiltrar o paciente, só de você puxar, né, no sistema, né, da hemodiálise, né, esse paciente já instabiliza, né, sendo que você não tirou volume nenhum, né, vai puxar para o circuito ali 100, 200 ml, né, de sangue, né, mas aquele 100, 200 ml está sendo importante para manter o débito cardíaco, né, daquele paciente e, enfim, manter a pressão e tudo mais. Então, realmente, assim, os pacientes, quando eles estão num quadro muito crítico, muito inflamado, né, um quadro de CIRS, né, muito exuberante, né, você, ao colocar ele, às vezes, na diálise, esse paciente instabiliza muito, né. Nesse intuito, assim, né, a hemodiálise contínua, né, ela surge como uma ferramenta melhor, né, para tentar minimizar, né, essa instabilidade, né. Então, a hemodiálise contínua, a principal indicação, na verdade, dela é essa, né, um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, né. Mas ainda assim, né, a gente teve umas experiências com hemodiálise contínua no HU esses tempos, né, a gente fez algumas sessões, né, de hemodiálise contínua com pacientes graves lá da UTI 1, e realmente é bem isso. Apesar da diálise contínua, né, quando esses pacientes estão muito inflamados, estão muito vasodilatados, mesmo com a diálise contínua, eles instabilizam francamente, né? A hemodiálise contínua é o nosso sonho de consumo, né? Porque todos nós. A gente vê que o Surviving Sepsis, mesmo o pediátrico, ele vem cada vez mais, né, colocando, né, que, se necessário, a preferência é pela hemodiálise contínua. Mas eles estão, talvez, vendo aquele paciente nos Estados Unidos, no Canadá, né, que tem mais recursos para isso. E uma questão que você colocou, Alexandre, que eu vejo que, assim, alguns residentes têm dúvida mesmo, né, sobre algumas definições. E essa diferença entre hemodiálise, hemofiltração, hemodiafiltração. Certo. Então, na verdade, a gente tem que primeiro ver qual que é o mecanismo de depuração que você está usando. Tá? Então, quando a gente usa um suporte renal artificial, a gente pode fazer o clareamento de escórias e a depuração por 3 mecanismos básicos. Um deles é a difusão, que é o mais intuitivo, né, da gente pensar. Um que a gente chama de convecção e outro que a gente chama de adsorção. Então, a ideia da difusão é você colocar 2 soluções, né,
com diferenças de soluto, né? Entre uma membrana semipermeável e a gente tem a passagem do soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. É o princípio geral que a gente acaba usando até do ponto de vista intuitivo para uma hemodiálise, né? A gente tem um capilar ali que vai gerar em sentidos opostos, né? O fluxo de sangue e o fluxo do banho de diálise, né? Do dialisato. Entretanto, a gente tem um mecanismo de convecção que usa um princípio físico de arrasto de solvente. Então, eu induzir por diferença hidráulica a passagem de líquido, né, para um outro compartimento e esse líquido puxar soluto junto. Né? E o terceiro mecanismo é de adsorção. Pode acontecer por algum filtro específico ou até na própria linha. Né? O principal que a gente acaba usando, né, é o mecanismo de difusão. Né? Então, a hemodiálise ela vai gerar a diálise, então ela vai gerar a difusão. Então, ela permite que eu tenha a troca do sangue, né, com essa solução de diálise, né, e eu consigo tirar líquido, né, mas o intuito aí do líquido não é gerar arrasto de solvente. A ideia ali é só eu tirar líquido desse paciente. Quando eu falo de um paciente que está fazendo uma hemofiltração, esse paciente está tendo o intuito de eu clarear escórias, puxando líquido para outro compartimento. Então, é induzida uma pressão hidráulica no sangue, né, dentro do capilar. Esse capilar tem alta permeabilidade, extravasa líquido em grande quantidade, em altos volumes, e com esse extravasamento eu puxo soluto. Só que como a gente faz uma taxa muito alta, né, de filtração nesses casos, eu preciso repor essa retirada de líquido. Então, é feita uma reposição ou pré ou pós-capilar. E a gente tem um outro mecanismo, uma outra modalidade, que é a hemoperfusão, que daí é eu passar esse sangue em algum componente de depuração, como, por exemplo, um carvão ativado, algo assim, para depurar algumas moléculas, por exemplo, de alta afinidade proteica, por exemplo. E daí a gente pode combinar essas modalidades, né? Então, eu posso ter hemodiálise associada com mecanismo convectivo, que daí é a hemodiafiltração, né? Então, assim, do ponto de vista, né, de modalidades, né, desses tipos aí que eu comentei, eles vão se aproveitar ou de um, ou de outro, ou de ambos, né, mecanismos para poder obter maior sucesso, né, no intuito que você tem ali com o suporte renal artificial. Eu vejo o quanto que é interessante isso, porque quando depois a gente vai falar alguma coisa sobre diálise peritoneal, mas o quanto que a gente consegue ganhar em precisão fazendo dessa maneira, né? Porque eu vejo que quando a máquina chega para fazer o procedimento, claro, a gente tem as situações em que ela já vem zerada lá, porque não vai haver a retirada de volume, então vai fazer apenas a hemofiltração. Mas quando precisa fazer a hemodiálise também com retirada de volume, consegue se programar isso, né? Então, quero tirar 400 ml, por causa de criança, né? Quero tirar 600 ml, o quanto que ela consegue, né, exatamente cumprir com esse objetivo ao longo daquele período que foi pré-determinado. Sim, não, e a gente consegue também, dependendo do tipo de máquina que a gente tem à disposição, a gente consegue personalizar várias coisas ali na sessão de diálise, né? No caso específico do HU, a gente usa um sistema diferente, né, que é o sistema Gênios, né? Então, só para explicar para o pessoal, a máquina de diálise convencional, ela faz o seguinte: a gente precisa ter um preparo de água que acontece ali em tempo real, né, em loco, né? Com um aparelho específico que faz osmose reversa e todo o tratamento de água ali. É transmitida essa água, né? É preparada para a máquina e a máquina combina
a gente fala online, né? Ou seja, na linha mesmo de diálise, ela combina uma solução ácida com uma solução básica e gera ali uma solução de troca, né, para esse paciente. Só que, como ela é feita em tempo real, eu consigo adaptar essas coisas. Então, eu consigo aumentar ou diminuir a concentração de bicarbonato nesse banho. Eu consigo acrescentar potássio, né? Para deixar o potássio no banho mais alto, né? Se esse paciente tiver com uma hipocalemia. Eu consigo acrescentar fosfato, né? Se for necessário. E eu consigo mexer no sódio também da máquina. O ajuste do sódio da máquina por mais contraprodutivo que pareça, né? Vai deixar o paciente hipernatrêmico ou hiponatrêmico? Não. Não vai não vai induzir um distúrbio de água. Ele, na verdade, vai estar associado com melhor estabilidade hemodinâmica, né? Então, a gente aumenta o sódio da máquina, acaba gerando um aporte salino para esse paciente, mas eu consigo minimizar a instabilidade hemodinâmica. Dependendo do contexto em que a gente está, não é uma estratégia boa, porque gera aporte positivo de sódio. Você consegue personalizar tudo isso, você consegue personalizar a velocidade, além do fluxo de sangue, o fluxo com que esse banho de diálise vai encontrar o sangue, né? Então, você consegue refinar muito tudo isso, né? Quando a gente usa o sistema Gênios, ele é um sistema muito bom para você conseguir fazer uma diálise em qualquer lugar. Então, você consegue levar o sistema Gênios para qualquer lugar. Então, é pré-montado, né, essa solução de diálise, ela é colocada ali na máquina e você já vai com a solução pronta, né? Só precisa de uma tomada, né? Só que, realmente, ela não permite, né, que você gere tantos refinamentos que você consegue com uma máquina convencional, né? A gente brinca, né, entre nós, né, que você dialisar com uma máquina convencional, né, é você tirar uma foto, né, com uma Canon, né, com uma Nikon, e você dialisar com uma agência e tirar uma foto com um iPhone. Seria né? Prisma? A Prisma é outro modelo. Aham. A Prisma é uma máquina que vai fazer diálise contínua. E daí a gente consegue personalizar também muita coisa, né? A Prisma é o nosso sonho de consumo também, né? Gente, seria maravilhoso. Muita gente, quando usa Prisma, o pessoal fala, gente, é muito bom. Eles adoram manipular, mexer na máquina. Sim. Não, você consegue controlar ali todo tipo de parâmetro. Você consegue controlar a temperatura, né, em que vai estar circulando o banho. Você consegue controlar totalmente ali os circuitos. E ele é bem didático, né? Ele mostra no monitor ali, né, todo o circuito do citrato, o circuito do sangue, o circuito do banho, como que está encontrando cada um, o controle da temperatura. Então, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Legal. Acho que a gente viveu esses dois momentos. Há muitos anos atrás, para quando a gente precisava fazer uma hemodiálise dentro da UTI pediátrica, a gente precisava realmente ter uma fonte de água próxima, né? Ou às vezes, quando a máquina estava distante, ficava aquela linha enorme assim, ali dentro do setor, né? Para poder conseguir não só o aporte de água, mas a saída também, né? O que foi depurado, né? Mas há muitos anos que eu não vejo mais realmente usando, e a experiência que a gente teve foi mais tem sido com a Gênios mesmo, que já fica ali realmente, você só precisa de uma fonte elétrica, né, para funcionar, né? E essa questão de que às vezes a gente percebe que nas conversas com vocês, né, de estipular, olha, vai ser feito em 2 horas, vai ser feito em 4 horas, às vezes até mais, né, uma diálise mais estendida. Tem algum critério assim que é mais objetivo para definir esse tempo? Então, até para comentar para o pessoal, a gente, no geral, uma diálise convencional, ela costuma durar ali 4 horas, tá? Mas tem uns poréns que eu vou comentar com vocês. Quando a diálise dura mais do que 6 horas, tá? A gente fala que é uma diálise estendida, tá? E a diálise contínua, ela por definição é uma diálise que dura 12 horas pelo menos, mas num aparato que consegue fazer uma diálise por pelo menos 24 horas, né? Então, quando a gente vai fazer uma hemodiálise convencional, né, uma hemodiálise intermitente para esses pacientes, a gente leva várias coisas em consideração para definir o tempo da diálise. Então, o paciente vai ser clareado de escórias, por exemplo. A gente não pode gerar um clareamento de escórias muito rápido.
Da mesma forma que a gente tem elevação de escórias no sangue, a gente tem elevação de escórias nas demais células, né? Inclusive no cérebro. Então, eu clarear muito rápido essas escórias pode induzir edema cerebral, né? E síndrome de desequilíbrio. Isso acontece muito com paciente crônico, que já está muito tempo, né, adaptado àquele nível elevado de escórias, mas no paciente agudo isso também é possível. Então, sempre que a gente vai fazer uma primeira sessão nesses pacientes, e é uma sessão em que eu quero clarear escórias, a gente vai optar por sessões mais curtas, com fluxo baixo, e se nós tivermos disponível capilares de baixa troca. Então, agora, por exemplo, eu quero fazer uma ultrafiltração, então retirar volume desse paciente em importante volume, né, uma quantidade grande de volume, então eu distribuo esse volume melhor. Então, nesses casos, pode ser que eu precise fazer uma sessão de 5 horas, de 6 horas, né, ou até mais, né, para a gente reduzir a taxa de ultrafiltração. A taxa de ultrafiltração, ela se relaciona muito bem com a hipotensão intradialítica. Então, quanto maior a taxa de ultrafiltração, maior o risco de eu fazer hipotensão intradialítica. E a hipotensão intradialítica, ela é ruim por diversos motivos. Um motivo mais óbvio, né, é a gente pensar que a gente vai, né, piorar a hemodinâmica do paciente, um paciente crítico, isso é muito ruim, né? E ainda mais se é um paciente que está com uma hipoperfusão, você piora, né? Piora a pressão, você acaba piorando a perfusão, acaba piorando a lactatemia desse paciente. Você termina de dialisar, um pouco tempo depois o paciente já está acidótico de novo, né? É contraprodutivo. Rebote, né? Exatamente. Fica pior de você ter dialisado dessa forma. Agora, uma outra coisa que às vezes a gente não para pensar, mas que tem influência, é no prognóstico renal desse paciente. Então, a hipotensão intradialítica, ela está relacionada com o prognóstico renal desse paciente lá no futuro. Então, a hipotensão intradialítica, ela agrava a disfunção renal, né? Porque o paciente já está com vários insultos, antibiótico nefrotóxico, instabilidade, sepse, inflamação, né? E daí você vai lá e gera uma queda abrupta da pressão desse paciente, você hipoperfunde o rim, e isso intensifica, né, o dano renal, né? Então, dentro do possível, né, a gente tenta ao máximo minimizar a hipotensão intradialítica, né, para preservar o máximo que a gente puder de função renal desse paciente, pensando lá na frente, quando esse paciente sair, né, desse quadro crítico, né, e for ter alguma recuperação da função renal. Quanto é minucioso, né, essas indicações, né, o quanto que você tem que realmente pesar sempre isso, né? Até que ponto a minha terapêutica ela está trazendo um benefício ou não para o paciente. Claro que todos nós sempre vamos buscar o benefício, né? Mas eu acho que isso mostra que é uma decisão tomada com muita prudência e com muita cautela, né? Eu até me lembro recentemente, acho que foi esse ano mesmo, que nós tivemos uma criança, que inclusive eu discuti com você nessa época, que era uma criança que não tinha um débito urinário ruim, dessas que tem um débito urinário razoável, mas tinha um sódio muito alto e um sódio que só ia aumentando. E eu me lembro de você comentar, hoje nós vamos dialisar só por 2 horas, e aí terminou a diálise, já colhe um sódio, né? Porque a preocupação era realmente depurar muito rápido, né? E acabar tendo uma complicação neurológica, né? Exatamente. E ainda mais no sistema Gênios, né? A gente não consegue controlar o sódio da máquina, né? Então, mas a gente também não consegue, mesmo com a convencional, prever de forma precisa como que vai se comportar a natremia desse paciente, né? Então, um cenário assim de alto risco, né, para fazer um edema cerebral é um paciente hipernatrêmico e azotêmico, né? Então, quando tem escórias muito elevadas, né, a gente acho que até chegou a ter um caso desse, não sei se foi esse caso, acho que era inclusive esse caso. O paciente era azotêmico, né? Então tinha escórias extremamente elevadas, né? Era 200 e pouco, né, de ureia, e uma natremia bem elevada, acho que era 160, 100, acho que era próximo de 160 de sódio. Então, é um paciente que tem tudo, né, para fazer um dano cerebral. Então, você tenta ao máximo, você aumenta a concentração de sódio, né? A gente consegue aumentar até 150 no sistema, mais do que isso a gente não consegue, mas a gente consegue isso
tirando aos poucos. Então, diálise curta, baixo fluxo, capilar de baixa troca. E acho que é interessante porque algo que eu sempre comento com os residentes. Se é algo que você não pode mexer, que você vai ter confusão é com sódio. Então, assim, vai devagar com ele, vai lentamente com ele, porque esse a gente realmente pode trazer muitos prejuízos, né? E aí, Alexandre, tem uma questão que é assim, a gente está em busca, né, de não digo uma padronização, mas talvez de uma sistemática, que é o controle laboratorial. Na nossa realidade é muito comum a criança que está fazendo hemodiálise fazer diariamente, né? E a gente tem sempre optado por coletar exames assim de controle laboratorial imediatamente antes de se iniciar a próxima hemodiálise, para que a gente tenha assim aquele real da criança. Porém, talvez com relação à parte eletrolítica, esse controle deve ser um pouco mais rigoroso, digamos assim. Nos adultos, existe alguma padronização nesse controle laboratorial de quem está fazendo hemodiálise? Então, na verdade, realmente, os exames pré-hemodiálise, eles são importantíssimos, né, para a gente saber se esse paciente está chegando, né, antes da diálise, né, com as escórias elevadas, e quão elevadas, né, que elas estão e quantos distúrbios você tem ali sobrepostos, né. A gente, em relação ao controle da diálise, a gente pode coletar alguns exames imediatamente após a hemodiálise, tá? A ureia, por exemplo, é um exame que a gente pode coletar imediatamente ao término, né, da diálise. Inclusive, a gente usa isso para pacientes crônicos, tá? Então, para a gente adequar a diálise de crônico, a gente faz ureia pré e ureia pós, né? E a gente tem um cálculo, né, específico, né, para avaliar isso. Existe um parâmetro, né, que a gente pode usar para agudo e para crônico, né? Não se usa tanto mais para crônico esse parâmetro que é o UR, que é a taxa de redução de ureia, né? E então a gente tem uma taxa de redução de ureia, né, de pelo menos 50%, ela é aceitável, é muito bom. Só que a gente tem que levar em consideração esses cenários, né? Eu não vou querer uma taxa de redução de ureia de 50% num paciente que está fazendo sua primeira sessão de hemodiálise. Agora, tem alguns poréns que às vezes a gente orienta até a UTI, por exemplo, potássio. Potássio pós-hemodiálise. O potássio pós-hemodiálise, ele vai gerar um valor totalmente errado. Por quê? O potássio é um íon, assim, 99% dele é intracelular. Então, a hora que eu estou dialisando o paciente, eu estou clareando o potássio extracelular, estou clareando o potássio do sangue, né? E isso gera um gradiente de potássio do intracelular para o extracelular durante a sessão de diálise. Então, se eu coletar um potássio ao término da diálise, o potássio vai vir baixo. Vai vir um potássio próximo, no geral, né, se essa diálise estiver bem adequada, com fluxo bom, um catéter normal posicionado, uma duração adequada, um capilar bom, vai estar com um potássio próximo da solução de diálise, né? Que no geral é 2. Né? A gente pode adaptar isso para 3, para 4, se for necessário. Agora, se eu coleto esse potássio 1 hora depois do término da diálise, eu tenho um efeito de rebote do potássio. Então, eu tenho um efluxo intenso de potássio do intracelular para o extracelular. Aí você vai coletar, o potássio vai vir alto. Só que daí, depois dessa fase, o potássio ele vai se redistribuir, vai se reequilibrar com o intracelular. Então, no geral, para a gente poder fazer um controle de potássio, é interessante a gente ter algumas horas super importante, depois. Porque se a gente coleta ali naquelas primeiras 3 horas, né, no geral, o potássio vai se equilibrar ali depois das 4 horas, né? Então, às vezes eu coletar imediatamente pode me dar um falso valor. É claro que a gente, assim, na vontade, né, de querer ver se a diálise, né, foi boa, se não vai ter, né? Já tá saindo da máquina, já tá lá coletando, né? Exatamente, a gente quer ver, né, se controlou ou não, né? Mas a gente pode ter esse tipo de variação. É claro que a cinética pode variar conforme diversas condições, né? Então, isso pode mudar se o paciente tiver acidótico, se o paciente tiver alcalótico, né? Isso depende de como vai ser redistribuído. Mas, no geral, a curva de cinética é essa, uma fase de queda na sessão. No geral, o potássio cai na primeira 1 hora da sessão de diálise, depois ele fica relativamente estável, baixo, e depois ele faz esse pico de rebote e depois estabiliza, né? Então, a gente tem que ponderar a cinética de cada elemento, né? Para a gente poder interpretar pós-hemodiálise.
Acho que são ponderações muito importantes, sabe? Porque a gente tem alunos, tem residentes que acompanham essas conversas, né? E claro, né, nós também já fomos assim, nós que eu digo eu, porque você é bem mais jovem do que eu, né? Mas já tive aquela fase daquela ansiedade de ver o resultado, né? Então, chega do centro cirúrgico, a gente colhe exame. Acabou de ser admitido, a gente colhe exame. Acabou de ser entubado, a gente colhe exames. E hoje não, hoje eu já vejo assim, não, espera um pouco, deixa esse organismo se adaptar a esse tratamento. Porque se a gente coleta nesses momentos, é tudo falso, né? Então, não adianta a gente avaliar a gasometria de quem acabou de ser entubado. Vai estar, assim, com valores deturpantes, né? Acabou de chegar do centro cirúrgico, com a resposta inflamatória ali totalmente exagerada, né? Então, é importante isso, né? Que às vezes parece que a gente está, assim, esperando. Mas não é esperando, né? Está esperando a adaptação do organismo perante aquele tratamento, né? E o tratamento de substituição da função renal, o tratamento de hemodiálise, ele é, entre aspas, agressivo, né? Então tem que esperar realmente aquele organismo se adaptar, né? Sim, a gente não costuma comentar isso, né, com frequência. Isso acontecia muito mais, né, quando a gente tinha filtros, né, de celulose, né? Hoje são polímeros, né, são sintéticos, né, com alta biocompatibilidade, né? Mas a gente está circulando o sangue em um dispositivo totalmente, né, não selfie, né? Então, a gente induz resposta imune, né? A gente ativa complemento, né? Então, isso inflama em mais ou menos, né? O paciente, mas inflama, né? Hoje, bem menos, né? Do que já foi, né? Mas induz, né? Então, são ponderações realmente que a gente tem que ter, né? A gente vai infundir, dependendo do tipo de diálise, de modalidade, né? E da condição do paciente, a gente vai anticoagular esse paciente durante a sessão, né? Ou com heparina ou com citrato, né? Então, isso vai ter repercussões também, né? Na gasometria, né? No nível de cálcio, quando estiver fazendo uma anticoagulação com citrato. Ou vai repercutir também no TAP, né, desses pacientes. A gente, às vezes, acontece isso, de, por exemplo, a gente pedir exames, né, a gente pediu exames de manhã, paciente da enfermaria. Só que a gente programa também a hemodiálise de manhã. Só que, no geral, a hemodiálise chega antes da coleta, né? Então, às vezes, coleta exames e vem extremamente discrepantes, né? Às vezes vem com INR de 4, 3, né? Você fala assim, mas como assim, né? Aí você vê o horário, o horário que estava na hemodiálise, né? Então, a gente tem que levar isso, né, em consideração. É importante, né? Porque são condutas tomadas a partir disso. Né? Sim, exatamente. Nossa, você faz toda a diferença. Você mascarar um negócio que é real e vira aquele ciclo iatrogênico, de certa forma. Porque aí você vai tampando o sol com a peneira e às vezes a realidade nem é essa. Isso é uma questão do Arnido que eu vejo que é bem legal. Essa não ansiedade de resolver as coisas naquele momento. Ele espera também, ele vai até um limite... E ele também espera a criança organicamente dar a resposta para ele ver se ele vai desviar para a direita ou para a esquerda. Então, isso é bem interessante, essa questão dos exames. Não era sempre assim. Né? Tantos anos de UTI, no começo, quando eu comecei na UTI, chegava a criança, já chegava com a agulha lá e já furar. Hoje não adianta, não tem essa coletar exame todo dia, UTI de jeito nenhum. Já coletou na sexta, agora essa criança aqui é só na terça que a gente vai coletar. De uma certa forma, tem que ter um sangue frio ali também, né, para você. E a famosa frase também, aquela clínica é soberana para algumas situações, a gente tem que confiar um pouco também na resposta orgânica da criança e se ela está evoluindo bem, né? Enfim, acho que é uma balança meio maluca para o profissional que fica, vou, não vou, espero, quanto tempo eu espero, aí coleta, aí vem uma coisa que não era esperada, e você fica, meu Deus, e agora, né? Espera mais um pouco, coleta de novo. E a gente tem essa questão da pediatria ainda, são as amostras, que é tão difícil coletar, aí você vai coleta, aí chega lá, coagulou, aí ou a quantidade, a gente chega quase implorando, olha, aqui tem tanto, pelo amor de Deus, faz aqui, avalia isso aqui, dá um jeito, faz uma mágica, tava difícil coletar, e tem isso ainda, né? É muito, muito louco esse mundo da pediatria, encantador e desafiador ao mesmo tempo. Desafiador, sim. Eu sempre penso isso. Toda vez que eu entro na UTI pediátrica, eu falo, nossa, que desafio, né? Que desafio. E assim como acontece com outros tratamentos que são de natureza mais invasiva, a gente sempre começa um tratamento desse pensando na hora de interromper esse tratamento, né?
E a gente espera que o paciente, a criança, o adulto, precise dele pelo menor tempo possível. Pensando na hemodiálise em si, e naquele momento em que se opta por começar a interromper o tratamento. Aí duas questões, né? Assim, o que é melhor, interromper de uma hora para outra, ou existe um critério para isso? Espaçar as sessões, né? Passar a fazer em dias intermitentes, por exemplo. E eu me lembro muito do professor Eduardo, que foi um grande norte para a minha formação profissional, que era nefropediatra, e ele sempre falava assim que a maior preocupação dele é quando a criança começava a precisar de tratamento dialítico, seja qual for a natureza, por muito tempo, que já acendia o alerta de que provavelmente ela poderia evoluir com uma injúria renal crônica. Como que você vê essas questões? Então, assim, em relação a gente ajustar a diálise. Então, assim, a hemodiálise, vocês viram o quão complexa é a prescrição da hemodiálise. Então, a gente tem o que a gente fala, né? Estava até conversando isso essa semana, né? com os residentes, né? A gente tem uma dose de hemodiálise, né? Então, é prescrita uma dose. Então, essa dose pode ser todo dia, né? Essa dose pode ser intermitente, essa dose pode ser sessões mais longas ou não. O que vai guiar sempre a gente é o controle volêmico e o controle hidroeletrolítico desse paciente. Então, por exemplo, eu estou fazendo, um paciente está fazendo hemodiálise intermitente, dias alternados. O potássio dele pré-hemodiálise é sempre alto. Então, alguma coisa tem que ser ajustada e eu não posso deixar do jeito que está. Então, eu vou ter que aumentar a frequência dessas sessões. Agora, esse paciente está dialisando. Ele não está urinando. Se ele não está urinando, não tem como também eu ficar espaçando muito essas sessões, porque ele vai, hora mais, hora menos, acumular escórias e volume. Agora, o paciente não estava urinando em hemodiálise diária. Os exames dele pré-hemodiálise estão vindo estáveis. E ele começou a urinar. Então, é um momento de eu não interromper de uma vez, mas eu reduzir a dose. Então, esse paciente estava fazendo todo dia 3 horas. Então, vou diminuir e vou pular hoje a diálise. Não vamos fazer hoje a diálise e vamos checar o exame e ver como que tá. Checamos, o exame veio melhor, ele urinou, não ficou com balanço positivo. Então, vamos tentar espaçar mais um dia. Então, é um dia após o outro. A gente vai olhando um dia após o outro e checando diariamente isso, né? E a gente, em algum momento, viu que esse paciente já está vários dias sem hemodiálise. Às vezes até tem uma disfunção renal sustentada, mas não suficiente para ter necessidade de manter a diálise. Né? Então, está mantendo as escórias estáveis, está mantendo os eletrólitos estáveis, está mantendo a volemia estável. A gente pode esperar mais, ou às vezes até tirar ele né, da diálise. Não tem assim vai muito da indivíduo. Né? Isso, é individual. Né? A gente vai individualizar ali. Então, paciente por paciente. Tem, por exemplo, pacientes que às vezes ficam em diálise crônica com uma creatinina normal. A gente já teve alguns pacientes assim, né? Foram mandados para dialisar crônico, né? Você olha, a creatina de 1, né? Mas como assim um paciente dialisa, né? Mas é um paciente, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca grave que não consegue controlar volume sozinho com diurético, descompensa toda vez, né? Ou é um paciente que tem uma acidose que não consegue controlar, né? Mesmo com uma função renal relativamente estável. Então, a gente acaba ponderando e individualizando. Mas a gente não costuma tirar a terapêutica de uma vez. Não. É aos pouquinhos, dia após dia. E assim, tem algum tempo de persistência dessa necessidade que começa a pensar de que ele possa não conseguir voltar a ter uma função renal normal? Então, no geral, quando esse paciente cessou insultos, né? Então, a jornada ali do paciente, né, é crítico, é um paciente que chega muito grave, ele passa por várias etapas de criticidade, digamos assim, né? Então, ficou instável, uso de droga vasoativa, tá num quadro infeccioso, teve algum sangramento, enfim. Ok, esse paciente melhorou, já tirou a droga vasoativa. Esse paciente não está em uso de nefrotóxico.
e ele continua sem urinar, né? Uma outra coisa que dá uma dica pra gente, né? A reserva funcional renal desse paciente previamente a esses eventos. Como que a gente avalia isso, né? A gente vê isso a partir de uma imagem renal. Então, para os pacientes nossos adultos, eles no geral já vêm com uma história longa, né? Então, são pacientes hipertensos, diabéticos, lipidêmicos, né? Às vezes uso de anti-inflamatório crônico, né? Às vezes essas doenças de bases mal controladas, então às vezes eles têm um grau de doença renal crônica que não foi expressa, às vezes, clinicamente. Até a nutrição, né? Como a Sim. nutrição é importante nesse processo também. Não, com certeza. A nutrição também exerce um papel, né, imprescindível, né, nesse caminho. Então, assim, a gente vê que esse paciente cessou os insultos dele. Ele já tem indícios de que tinha uma reserva funcional renal ruim, né? É um paciente com assim, uma chance, né, de ele recuperar totalmente a função renal muito baixa, né? Então, são pacientes, mas também a gente tem que ir olhando isso dia após dia. Mas um paciente que não tem esses insultos e sustenta isso, né, por dias a semanas, né, às vezes realmente de uma necrose tubular, se demora semanas para regenerar totalmente o epitélio, né? Mas em uma parte desse epitélio vai regenerar, né? Então, assim, pelo menos urinar, esse paciente tem que urinar, né? Pelo menos parar de piorar a creatinina, ele tem que parar, né? Então, a gente usa esses parâmetros, né? Inclusive, isso é um fator de prognóstico renal para esses pacientes. A reserva funcional renal prévia, que depende das comorbidades e depende também da idade, né, do paciente. Ou seja, vai precisar de ter uma história bem coletada. Isso para os alunos que ouvem esses comentários, né? Assim, quanto à anamnese e as informações prévias, elas são importantes. E aí tem uma pergunta, Alexandre, que eu até pensei em não fazer, sabe? Mas como é algo que, não digo me assombra, porque parece um exagero, né? Mas assim, a gente sabe que na nossa logística atual, nós temos algumas limitações para indicar hemodiálise em crianças pequenas, né? 3 quilos, 4 quilos, né? Não que não exista, né? Existem em outras instituições porque tem recursos tecnológicos para isso. Mas aí são aqueles casos que a gente precisa de diálise peritoneal. Eu confesso que a gente indica, sabe? A gente toca, porque precisa fazer, né? Mas com aquela angústia, porque a sensação de que não vai funcionar, sabe? Eu não sei se você tem percebido isso em outras instituições. Nos adultos, raramente eu tenho visto, né, indicação de diálise peritoneal. Vi quando eu era aluno. Né? Inclusive, a gente, assim, na criança, a gente faz aquelas diálise peritoneal infundindo 30, 40 ml. Lembro de adulto infundindo 3.000 ml. Não, e a gente faz ainda num sistema artesanal, né? Então, também é uma dificuldade. Por isso eu entendo o Arnildo, assombra a gente mesmo, porque até artesanalmente a gente tem que se adaptar, né? E a gente não consegue ter essa precisão que a hemodiálise tem, porque a gente fica muito refém do acaso, né? Está tudo certo, está tudo bem preparado, bem executado, mas aí chega aquele momento em que o que acontece? Está infundindo bem e não está retornando. Aí troca catéter, muda a criança de lado, faz tudo, mas não muda o cenário, né? Eu não digo para injúria renal crônica, né? A gente tem os CAPDs, né? Que assim, é um outro cenário, mas para injúria renal aguda, como você vê hoje a diálise peritoneal para esse paciente? Então, assim, para o paciente adulto, realmente, a gente tem visto cada vez menos. Infelizmente, a gente tem visto também redução de diálise peritoneal para adultos crônicos, tá? Infelizmente também, que é uma modalidade, né, para crônicos excelente, né? Mas realmente a gente assim tem várias limitações, né, relacionadas à diálise peritoneal, na minha opinião, né? Isso não é consenso, né? Mas eu enxergo o seguinte: no geral, por exemplo, para pacientes graves, né? Você vai precisar ter uma troca efetiva, né, com o peritônio. Então, você vai ter que infundir volume, igual você falou. A gente infunde, no geral, volumes... depende da prescrição, né, mas, no geral, você vai infundir 2, 3, né, litros na barriga do paciente. Você é um paciente que está em ventilação mecânica, né? Isso atrapalha. Né? Atrapalha a expansibilidade, né? Pulmonar, né? Às vezes é um paciente que está
e o que é muito comum, né? O paciente ter complicações ali da própria ventilação mecânica ou tá num quadro pulmonar, né? Então, isso acaba atrapalhando de certa forma. A gente entra também na situação, né? Que a gente vai ter que ter uma boa perfusão ali, né? Peritoneal para a gente ter, né? Uma troca adequada, né? E, no geral, esses pacientes críticos, por conta do próprio catabolismo, né? São pacientes que têm um perfil de fazer muita hipercalemia, né? E a diálise peritoneal, né, nesse contexto, ela tem a sua dificuldade para fazer a troca do potássio de forma tão efetiva quanto a hemodiálise faz, né? Então, assim, você acaba... enxergo eu, né, que a gente acaba reservando, né, essa diálise peritoneal para agudos, pelo menos no adulto, para cenários bem específicos, né, que poderiam ser dialisados com hemodiálise, né? Então, eu acredito que por esse motivo, né, a gente acaba vendo, né, cada vez menos, né, porque você tem uma terapêutica, né, que resolve muito bem, né? E consegue abranger a maior parte dos casos, né? E você tem uma outra terapêutica que ela tem várias limitações, né? Para diversos cenários que são muito comuns, né? Então, acho que isso acaba contribuindo um pouco para se usar menos, né? A peritoneal, né? Mas eu, por exemplo, né? Eu nunca presenciei o uso de peritoneal em agudos adultos, né? Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem usado menos, né? E até um desafio é a passagem do TENCOF, né? Porque quando vai passar, a criança já está grave. Então tem que passar e não dá para esperar tanto tempo para cicatrizar ali para começar a usar. Aí já começa a saga do extravasamento, né? Então é difícil realmente, porque é o que você falou, a criança está grave ali, então precisa de uma coisa mais imediata, mais assertiva. Então é um desafio, viu, para a gente profissionalmente ali no Beira-Leito também, uma montagem dos sistemas, infusões, manter adequadamente aquecida, né, aquela bolsa. Então é difícil com essas gambiarras a gente não conseguir. A gente faz, claro que vai, mas assim, ainda assim, para nós, por isso que o Arnedo fala, acaba sendo um terror às vezes pensar nesse sentido. No caso da criança, a gente entra daí na questão também do que a gente tem de material disponível para hemodiálise, né? Porque assim, a gente tem disponível ali, são linhas, a gente tem poucas linhas infantis disponíveis, né? E às vezes os circuitos, eles não são tão pequenos, muito pelo contrário, são grandes demais. Então, a gente acaba, né, às vezes, tirando a volemia, né, dessas crianças só de você puxar, né, no sistema, né? Então, claro, né, a gente às vezes tenta achar estratégias, né, às vezes transfundir, né, simultaneamente, né, durante o preenchimento do prime, né? Enfim, a gente tenta, né, situações. Mas realmente, quando a gente tem, né, linhas, né, e capilares, né, infantis, né, então a gente fica mais fácil, né, do que num contexto em que a gente tem ali capilares, por exemplo, a gente não tem mais no HU FX 40, por exemplo, né, que seria uma linha que a gente poderia usar, que é um capilar que a gente poderia usar para uma superfície de criança, né, a gente tem FX 60, que é uma superfície maior, né. Então, a gente tem também essas limitações, e daí realmente a gente tem que colocar na balança e ver, nossa, nesse contexto, né? O risco, o benefício, o que a gente tem tá ruim, será que se a gente trocar a modalidade vai ficar pior, né? Ou vai trazer algum benefício, né? E daí cada caso, né? É um caso e é difícil para todos, né? Sim. Tanto é que já teve situações em que, pela necessidade desse circuito mais adequado para a criança, a gente fala assim, é esse que precisa? Aqui no HU não tem, mas aonde tem? Vamos atrás, né? Então, assim, a ponto de residentes nossos ir até outra instituição para buscar, porque realmente, assim, a diferença é imensa, né? Do conceito de efetividade, né? Eficazes os dois são, né? Mas a hemodiálise é muito mais efetiva, né? Para atingir os objetivos que a gente quer, principalmente num paciente que já está instável.
Agora sim, Alexandre, a gente sempre, eu vejo como a gente lida muito com o tratamento intensivo de modo geral, tem muita coisa que a gente precisa fazer na UTI que a gente, não, se pudesse, não faríamos, né? Ventilação mecânica, no uso de parenteral, porque a gente sabe que tem o seu benefício, mas tem o seu malefício também. Então, para o médico geral, para o pediatra geral, que dica que você daria para evitar a hemodiálise? Né? No sentido assim, do conceito da nefroproteção ou da proteção renal. Uhum. Então, na verdade, envolve várias etapas, né? Na verdade, quando a gente vê sobre injúria renal aguda e o que poderia ser feito para evitar, vai desde o início, né? Então, na verdade, para o paciente adulto, antes de mais nada, primeiro que se esse paciente não tiver doença renal, ele tem menos risco de fazer uma injúria renal aguda. O renal crônico é um importante fator de risco para a injúria renal aguda. Então, um paciente que ele já chega, né, bem manejado, né, do ponto de vista de rastreio de doença renal crônica, manejo de comorbidades, né, esse paciente ele também interna menos, né, ele tem menos complicações. Então, é um paciente que vai chegar melhor para a gente sob essa ótica, né? Agora, tanto para adultos quanto para crianças, a gente tem vários pontos. Então, a primeira coisa é a gente examinar o paciente, né? Essa é a primeira coisa. Por quê? Na hora que a gente examina o paciente de forma adequada e a gente tem uma percepção volêmica, né, adequada, a gente já corrige algumas situações. Então, a gente manter a euvolemia do paciente, né? Então, a gente não anasarcar esse paciente, mas a gente também não depletar esse paciente, né? Então, a gente tem a moderação em relação a isso. A gente sempre, dentro do possível, fazer vigilância da pressão desse paciente, porque eu estou falando num contexto fora também de terapia intensiva, né? Sim. Então, assim, você sempre manter esse paciente com uma pressão sempre adequada, uma PAM, né, uma pressão arterial média menor do que 60, não consegue perfundir o rim. O mecanismo de adaptação renal não permite a perfusão renal. Então, a gente ficar em vigilância disso, a gente ficar em vigilância de nefrotóxicos, né, para esses pacientes. Então, assim, a quantidade de nefrotóxicos que a gente vê uso, né, então, tanto assim, pacientes que já chegam, né, de pronto atendimento, né, então anti-inflamatórios, né, em doses altas, né, ou às vezes mesmo antibióticos, né, nefrotóxicos, né, que vão machucar, né, o rim do paciente. Isso mesmo. E eu tô fazendo um parênteses aqui, pressão arterial em pediatria é algo muito negligenciado a nível ambulatorial, muito. As pessoas, acho que pela dificuldade de ter adequação do manguito, tamanho, acaba sendo um sinal vital bem negligenciado e é um ponto super importante pensando no paciente renal. E o antibiótico, um ponto que eu vejo bem complicado, é o ajuste da concentração ideal conforme a dose que foi prescrita, porque não é padronizada igual no adulto, né? Então, a gente trabalha com as concentrações de segurança, então, às vezes, tem vancomicina que, pela dose lá, você pode diluir, por exemplo, em 10 ml, o que parece que é até estranho, mas ainda está dentro da segurança. Mas isso é, obviamente, de acordo com a dose. Então, essa individualização, para quem trabalha com pediatria, é muito importante, Muito importante, né? E eu ia falar até isso agora, a questão do ajuste da dose dos antibióticos, né? Assim, em adultos, a gente tem também uma situação que, assim, é padronizado, mas não é. Por que não é? Porque os critérios, né, que são usados, né, a maioria de fármacos, né, assim, que antecedem ali, né, 2010, 2005, foram validados usando o Clofactigol, né, como fórmula e usando taxa de filtração, que foi uma coisa que a gente comentou que não é boa, né, no contexto de uma injúria renal aguda. Então, assim, a gente tem essa validação, tudo, né? Mas ela não é perfeita, né? Ela é usado um método, né, que não é perfeito para validar isso, né? Claro que é um norte, né? Isso já ajuda muito, né? Mas não é o método ideal. Quando a gente fala em relação à monitorização do uso do antibiótico, também é uma coisa imprescindível. A vancomicina, por exemplo, né? Se você, né, aceita colocar
uma vancomicina, né? Então você tem que também saber, né, monitorizar, né? É o mínimo, né, que se espera, né? Então você não pode, né, colocar e deixar, né? E não é raro, né, a gente vê por aí isso acontecer e ver danos, né, renais às vezes irreversíveis, né, por conta de doses de antibióticos, né, inadequadas ou não monitorizadas, né? Então assim, eu diria que o que faz muito bem ao rim é você ter um bom médico por trás, que examina, que sabe o remédio que ele está prescrevendo, que sabe os riscos do remédio que ele está prescrevendo, um médico que monitoriza e recheca a todo momento a sua prescrição, né? Porque o paciente é dinâmico, né? E se você faz essas coisas, né, e você sabe, né, o que é uma injúria renal aguda e sabe identificar uma injúria renal aguda, né, você já está muito à frente, né? Porque a identificação dentro do possível precoce, né, e as intervenções imediatas, né, elas também mudam o prognóstico, né, desse paciente. E você sabe, gente, que um tema muito recorrente nas nossas conversas de modo geral, e até uma briga mesmo que nós assumimos, não compramos briga, nós assumimos, foi assim, em relação ao cuidado com a volemia. Porque ainda existe, né, não sei se com os adultos isso também existe, mas eu creio que a gente sempre anda meio em paralelo, mas na pediatria ainda existe muito um conceito da tal da expansão. Então, por motivos muitas vezes não muito claros, faz uma expansão, 10, 20 ml por quilo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí transfere para outro serviço, no transporte ele recebe um pouco mais, chega no próximo serviço ele recebe um pouco mais, né? E às vezes, inclusive, ao ponto de ter prescrição de expansões sem até estar do lado do paciente, né? Atende uma ligação, recebe uma mensagem, né? Faz 10 ml por quilo, faz 20 ml por quilo. Na nossa realidade da criança grave de UTI, isso tem uma repercussão muito grande na função renal. Então, quando a gente fala de adotar, não é contra expansão, né? Contra reparações, né? Claro que tem situações em que ela é necessária, ela é bem-vinda, mas cada vez mais nós nos tornamos conservadores em relação a deixar o paciente muito hipervolêmico. Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente percebe o tamanho da repercussão que tem o estado de hipervolemia para a criança, principalmente os menores. Então, lactentes jovens, recém-nascidos, começou a escapar ali balanço acumulativo muito alto, em 3, 4 dias, a gente percebe uma nítida piora da função renal. Então, o que antes era uma briga comprada para proteger o pulmão, pelo extravasamento capilar pulmonar do pulmão, hoje talvez seja mais algo de proteção renal mesmo. Porque, de fato, assim, a hipervolemia, a gente sabe que a injúria renal ela é multifatorial, mas a hipervolemia no nosso paciente grave, ela define muito o prognóstico renal dessa criança. Sim, para a gente em adulto também. A gente tem sido cada vez mais conservador em relação a volume. Cada vez mais tem se falado, né, sobre medidas objetivas, né, de volemia, associada, é claro, né, com a percepção do paciente, o exame físico, né? E é interessante que a gente também não tem uma medida perfeita, né, para avaliar a volemia, mas o que a gente consegue aumentar em acurácia disso é a associação, né, em paralelo dessas ferramentas, né? Mas realmente, cada vez mais a gente fala sobre a hipervolemia como um agravante do paciente. O excesso de sódio corporal total que extravasa para tudo quanto é lugar. A gente sabe que o subcutâneo faz reserva de sódio, né, nesses pacientes adultos, e tudo isso contribui para a ativação de vias inflamatórias. Então, isso inflama, né, o paciente. Isso atrapalha trocas, né, do paciente. Então, cada vez mais tem se falado isso mesmo, né, da gente tentar manter sempre o paciente euvolêmico, né? A gente tem que tomar cuidado também, né, para não pesar a mão, né? Também deixar, na tentativa às vezes de deixar ele muito euvolêmico, a gente deixar ele depletado, né? Mas realmente assim, a gente tem que ter a moderação. A gente vê isso às vezes com alguma frequência quando nós estamos em época de dengue com adultos, tá?
Então, assim, tem dois grupos diferentes. O paciente é renal crônico, não posso hidratar na dengue. Mentira, né? Ou você não se preocupar com isso e só hidratar. Pinça então, aberta. Exatamente. Abre a pinça e vai. E assim, a gente tem protocolos, claro, os protocolos são para guiar a gente, mas a gente não pode seguir isso, né, cegamente, né, sem ver o paciente, né, que nós estamos à frente. Então, acontece, assim, quando tem dengue, quando está em época de dengue, da gente pelo menos ter que dialisar um paciente por hipervolemia, né? Eu me lembro desse ano, o fim do ano passado, começo desse ano, que a gente teve um caso, né? Mas sempre tem, né, um ou outro, e vários de hipervolemia que a gente conseguiu manejar com diurético, né? Com condutas clínicas, né? Então, assim, o renal crônico, ele pode ser expandido sim, né? Numa sepse, num estado de choque hiperdinâmico, num paciente que está com um intravascular ruim, não é porque ele é renal crônico, e não é porque ele é renal crônico dialítico, né? Mesmo que ele seja anúrico, né? Às vezes ele pode precisar, né? de volume intravascular, né? Mas também a gente não pode exagerar, né? E por isso eu acho que a principal coisa que fica o bom senso, né? É sempre muito bom, né? Ajuda muito, né? Só um detalhe, né? Exatamente. A gente vê que é algo que a gente vê hoje, muita gente comentando, né? Que é importante sim ter os protocolos, né? Terapêuticos, e isso salva vidas aos milhares, né? São protocolos muitas vezes definidos até pela OMS. Sim. Mas nunca esquecer dessa parte de individualização, né? Então a gente tem sim uma cartilha para seguir, mas ela não é engessada, né? Ela permite ali uma flexibilidade de acordo com as características de cada paciente, né? Bom, Alexandre, eu acho que você não nos participou de um podcast, você deu uma aula para nós aqui, né? Uma baita de uma didática, me sinto né? até tendo explorado você, assim, com um excesso de pergunta, né? Aquela tortura ali de espremer a pessoa para entregar a informação. Mas como eu disse no início, né, embora eu tenha seguido uma outra subespecialidade, a nefrologia sempre fez parte, né, da nossa vida profissional, porque a gente tem um paciente grave, né, que eventualmente ele vai ter disfunções orgânicas múltiplas e vai precisar de avaliação, acompanhamento e intervenção da equipe de nefrologia. Por questões atualizadas, né? Hoje nós não contamos dentro do hospital com uma equipe de nefropediatria, mas isso nunca deixou de dar, a nefrologia nunca deixou de dar assistência ao nosso paciente, então assim, nunca tivemos um prejuízo por conta disso, né? Então é um esforço que eu vejo que é histórico na disciplina, né? Talvez, a gente estava comentando agora há pouco, né, que são vários egressos do curso que hoje estão trabalhando pela equipe de nefrologia, porque desde a minha época de graduação era uma disciplina modelo, né? Então, tanto é que comentamos também antes que 2 dos professores que foram homenageados pela minha turma de medicina eram da nefrologia, professor Mocelin e professor Valdir. Então, sempre é uma lembrança muito boa que a gente tem da nefro, né? Então, está explicado por que vocês gostam de voltar, né, a fazer isso. E no seu caso, além de trabalhar com a nefrologia dentro do hospital, o interesse agora, né, de fazer a carreira de docência, né, de ser professor da disciplina, e o quanto tem sido ali importante nessa negociação do nosso dia a dia. Acho que cada vez que eu te mando mensagem, você já sabe que vem confusão, né? Perguntando quem está de plantão, quem está acessível, né? Mas isso tudo é para dizer assim, é para dar um retorno, um feedback, o quanto que a especialidade que você escolheu, ela tem sido uma parceira extremamente importante para nós. Não sou só eu que digo isso, é um consenso ali da equipe. E é um consenso para a administração do hospital também. Então, a gente percebe que a superintendência, a direção clínica, enxerga muito essa importância da nefrologia geral, né, do nosso serviço, nos cuidados do paciente pediátrico. Então, isso é um motivo a mais de eu agradecer a você por ter dado essa oportunidade para nós de trazer tantos conhecimentos específicos, e espero poder continuar colaborando não só no hospital, que isso aí já é automático, mas aqui também, né? Eventualmente,
participando de outros episódios, né, trazendo todo esse conhecimento que é muito rico para a nossa especialidade. Então, muito obrigado. Não, eu que fico agradecido, tá, pelo convite. Espero, né, assim, a minha experiência é totalmente com adultos, né, mas espero, né, que o que a gente comentou, né, tenha contribuído, né, para quem tá ouvindo a gente, né, e tudo mais. Mas muito obrigado, de verdade. Obrigada. São informações valiosas, né? Que a gente fala, o Pedincast traz especialistas e é aula, gente. Isso aqui é uma aula de graça, não é? Não, olha, que horas são agora? Já passou das 9 da noite. Nossa, falamos bastante, eu nem E a percebi. gente está aqui para esse conteúdo gratuito, cheio de qualidade, porque é o que a gente tem se proposto, né? Quando a gente senta aqui, traz um convidado, a gente convida porque realmente a gente admira o trabalho. Ele tem ajudado bastante no processo da condução da criança grave, né, nessa ausência aqui atualmente aí de nefropediatria. Então, o Arnildo realmente conta muito com essa parceria, né? E a gente ama conhecimento. Eu fiquei aqui babando, adorando, porque é muito gostoso. É uma especialidade. Então, é encantador de tão complexo, né? Então, você fala, nossa, não, realmente, tem muita coisa ali envolvida que vai muito além, né, do que só manejar uma máquina, só. O manejo é muita coisa que envolve uma mecânica, uma dinâmica da criança grave que é encantador. Para quem gosta disso, realmente é enxergar a criança como um todo, né? Não, é o multissistêmico que a gente fala e as especialidades vão se encaixando, mas a criança é um ser único ali. É o desafio das especialidades se falarem, se conversarem para que o resultado seja o melhor possível ali em termos de prognóstico. E o pessoal tem que curtir, você não acha? Justo, tem que curtir. Não, é mais do que justo. Sem dúvida. Gente, ó, pelo amor de Deus. Curte, eu tô quase implorando para curtir. Eles assistem, tá? Porque a gente vai olhar lá, tem mais de 300, 400 views aí no geral, no total. Tem que ter mais de 400 Tem curtidas. que ter uma curtida por view, pelo amor de Deus. Se inscreve no canal, né? Ativa as notificações, vai no Spotify. Não conhece a comunidade? Vai conhecer a comunidade, um monte de conteúdo maravilhoso. E a gente vai ter essa parceria junto também lá no Pedim. E estamos aqui, caso tenham dúvidas, coloquem aqui nas dúvidas que, né, uma futura sentada aqui, umas 2 horas de conversa, assunto sempre tem, né? Sim, percebemos que tem bastante tem assunto, bastante, né, pra a gente conversar. Cata uma vírgula ali, dá para explorar mais algumas horas. E muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez, viu? Muito obrigado, de verdade. Obrigada.